7 horas da noite. BR-174, Amazônia de Roraima. Chovendo fino. Eu subindo de Manaus em direção a Boa Vista com carga de bebidas. E de repente, na curva, eu vejo algo no meio da pista. Algo enorme. Algo que fez meu coração parar por 2 segundos. Fala, galera, João Estradeiro aqui. E o que eu vou contar para vocês agora é simplesmente a coisa mais surreal, mais gigantesca, mais impressionante que eu já encontrei na estrada. Uma sucuri. Não uma sucuri comum. Uma sucuri gigante. 8 metros. Foi 8 metros completos de serpente pura atravessando a BR-174. E levou 40 minutos. 40 minutos para passar de um lado para o outro da pista. E eu filmei. Do primeiro centímetro ao último. 40 minutos completos, com direito à medição ao vivo, comparação de tamanho e confirmação do IBAMA. Tudo documentado, tudo real, tudo aqui nesse vídeo. Mas antes de começar essa história insana, preciso falar uma coisa muito importante. Olha aqui embaixo esse contador de inscritos. Sabe quantos de vocês que estão assistindo agora são inscritos no canal? Apenas 5%. 95% de vocês não estão inscritos. Se você quer continuar vendo histórias reais como essa, histórias absurdas mas verdadeiras da estrada brasileira, aperta esse botão vermelho de inscrever agora. É de graça. Leva 2 segundos. Ativa o sininho porque eu posto toda semana e você não pode perder. Bora lá. Se inscreve agora. Feito? Então, vamos para a história. Ah, e aviso importante. Este vídeo documenta comportamento natural de fauna silvestre. O animal não foi provocado, tocado ou perturbado de forma alguma. Mantive distância de segurança durante toda a filmagem. Acionei IBAMA e Polícia Ambiental imediatamente. Conteúdo educacional sobre biodiversidade amazônica. Sucuri é animal perigoso. Nunca tente se aproximar. Este é um relato verídico. Beleza? Então bora. Eram 19 horas e 12 minutos quando eu entrei naquela curva. BR-174 naquele trecho é sinuosa. Mata fechada dos 2 lados. Chuva fina, chão molhado. Visibilidade reduzida. Eu ia a 60 km por hora. Velocidade segura para chuva. Farol baixo ligado. E quando faço a curva, vejo algo diferente no asfalto. Uns 30 metros à frente. Primeira impressão, tronco de árvore caído. Comum na Amazônia. Tempestade derruba a árvore, árvore cai na pista. Mas conforme me aproximo, percebo. Aquilo está se mexendo. Não é tronco. É vivo. E é enorme. Reduzo mais a velocidade. 40 km por hora, 30, 20. Ligo o pisca-alerta. E paro. A 15 metros de distância. Desligo o motor. Silêncio. Só o som da chuva fina batendo no para-brisa. E o som do meu coração batendo acelerado no peito. Pego o celular. Mãos tremendo. Ligo a câmera, aponto para frente e começo a filmar, porque o que eu tô vendo é impossível, mas está acontecendo, real, na minha frente, uma sucuri, gigantesca, a cobra mais grossa que eu já vi na vida. E olha que eu já vi muita cobra na estrada, mas essa era diferente, essa era monstra. Deixa eu descrever ela para vocês com o máximo de detalhes possível, porque vocês precisam visualizar o tamanho, a grossura, a presença intimidadora dessa criatura. A cabeça dela estava do lado esquerdo da pista. Já na terra, no acostamento, começando a entrar na vegetação, triangular, do tamanho de 2 mãos humanas juntas, olhos pequenos, pretos, no topo da cabeça, narinas para cima também. Adaptação para respirar enquanto nada. Língua para fora, negra, bifurcada, farejando o ar constantemente. E escamas esverdeadas com manchas circulares escuras, padrão característico de Eunectes murinus, a sucuri verde, a maior serpente das Américas. E o corpo, meu Deus do céu, o corpo. A parte mais grossa, no meio do corpo dela, tinha facilmente 40 centímetros de diâmetro. 40 centímetros. Mais grosso que minha coxa, mais grosso que poste de luz. Cilíndrico, musculoso. Você olhava e via poder. Poder de constrição. Poder de esmagar costelas de animal de 100 quilos como se fosse galho seco. E o comprimento. Galera, quando eu parei, a cabeça dela já estava saindo da pista do lado esquerdo.
e a cauda ainda estava entrando do lado direito. A cobra ocupava a largura inteira da rodovia. 2 faixas, acostamento, tudo. E ainda tinha pedaço no mato dos 2 lados. Peguei o celular. Liguei para a Polícia Rodoviária Federal. Expliquei a situação. Tem uma sucuri gigante atravessando a BR-174, quilômetro 238. A pista está completamente bloqueada. Preciso de sinalização urgente para os 2 lados. O policial perguntou. Gigante quanto, senhor? Respondi. Atravessando a pista inteira, uns 8 metros pelo que eu tô vendo. Silêncio do outro lado. E então? Senhor, o senhor tá brincando? Eu. Tô filmando. É real. Manda viatura com sinalização urgente. Vai causar acidente. Ele confirmou viatura a caminho e me pediu para não sair do veículo, não me aproximar, manter distância. Concordei. Liguei pro Ibama também. Relatei. A atendente já foi mais tranquila. A Amazônia tem sucuris grandes, mas 8 metros é excepcional. Se conseguir filmar e medir, manda pra gente depois. E não interfira. Deixe ela atravessar naturalmente. Confirmei. E voltei a filmar, porque o show estava só começando. A sucuri se movia. Devagar, muito devagar, mas se movia. Um movimento ondulatório característico de serpente, mas em câmera lenta, porque ela era pesada, muito pesada. Eu estimei depois, com a ajuda de biólogos, que aquela sucuri devia pesar entre 150 e 200 quilos. 200 quilos de músculo se arrastando pelo asfalto molhado. E o som. Tinha um som. Um arrastar contínuo. Escamas raspando no asfalto. Shhh. Constante. Hipnótico quase. E a cada movimento, você via a musculatura se contraindo. Ondas de contração percorrendo o corpo inteiro. Da cabeça para a cauda. Poderosas, eficientes, lindas de uma forma primitiva e assustadora. 5 minutos depois de eu ter parado, chegou um carro atrás de mim. Chevrolet Onix branco. Casal jovem. Eles viram o caminhão parado no meio da pista. Pisca-alerta ligado. E pararam atrás. O cara desceu. Veio até minha janela. Bateu no vidro. Baixei. Ele perguntou. Problema no caminhão? Apontei para frente. Cobra. Ele. Cobra. Eu. Sucuri. 8 metros. Atravessando a pista. Ele olhou para frente. Não viu nada inicialmente porque estava mais longe. Mas conforme focou, viu. E o queixo dele caiu. Literalmente caiu. Boca aberta. Olhos arregalados. Ele virou para a esposa no carro e gritou. Amor, sai aqui! Vem ver! A moça saiu. Grávida. Uns 6 meses de barriga. E quando viu a sucuri, pôs a mão na boca. E ficou parada. Em choque. Eu disse, podem filmar, mas não desçam do acostamento. Mantenham distância. Sucuri é perigosa. Eles concordaram. Pegaram o celular. E começaram a filmar também. 10 minutos depois, mais 2 carros chegaram atrás. Depois, mais 3. Em 20 minutos, tinha uma fila de uns 15 veículos parados. Todo mundo fora dos carros. No acostamento. Filmando, fotografando, comentando em voz baixa. Admirados, assustados, fascinados. E a sucuri continuava, atravessando, centímetro por centímetro, na velocidade dela, indiferente a nós, porque para ela a gente não era ameaça, a gente estava longe, quieto, então ela só fazia o que tinha que fazer, atravessar a pista, ir de um lado da mata para o outro, provavelmente procurando água, ou presa, ou território novo. E se você ainda não é inscrito, cara, se você está assistindo essa história e ainda não se inscreveu, eu não sei o que te convence. Aperta o botão agora, ativa o sininho, porque histórias assim não aparecem todo dia. E quando aparecem, eu filmo, eu documento, eu compartilho. E você não pode perder. Vai lá, se inscreve. Agora. Sério. Aos 25 minutos de travessia, a polícia rodoviária chegou. 2 policiais. Viatura com sirene e giroflex. Eles montaram sinalização nos 2 lados. Cones, placas, sinalizando animais na pista, reduz a velocidade. E vieram conversar comigo. Senhor, o senhor que ligou? Confirmei. Onde está a cobra? Apontei. Eles olharam e um deles soltou. Caralho. Desculpa o palavrão, mas foi exatamente isso que ele falou. Porque mesmo para policial rodoviário que trabalha na Amazônia, aquilo era excepcional, fora do comum.
O outro policial, mais velho, 50 e poucos anos, disse: trabalho aqui há 28 anos. Vi muita sucuri atravessar pista, mas desse tamanho, primeira vez. Essa deve ser uma das maiores da região. Ele pegou uma trena do porta-malas da viatura, e quando a parte de trás da sucuri passou, ele mediu a largura da pista que ela tinha ocupado. Anotou: 11,5 metros. Ele olhou para mim. A pista tem 10 metros de largura aqui. Ela ocupou 11,5. Significa que tinha pelo menos 1,5 metro de corpo em cada lado, dentro da mata. Então ela tem no mínimo 8 metros, talvez 8,5. Impressionante. Ele anotou tudo. Quilômetro exato, horário, condições climáticas, comprimento estimado. E disse que ia repassar para o Ibama, para registro, porque sucuri de 8 metros é rara, muito rara. Merece ser documentada cientificamente. Aos 30 minutos de travessia, a metade final do corpo dela passou por mim, e eu pude observar de perto, a uns 10, 12 metros de distância, as escamas, cada escama individual, lisas, brilhantes pela chuva, padrão de manchas, verde escuro de base, manchas circulares pretas ao longo do dorso, laterais com manchas menores amareladas, ventre mais claro, creme amarelado, lindo, assustador, mas lindo, e a cauda. Quando a cauda começou a aparecer, foi quase anticlimático, porque você espera algo gigante até o fim, mas cauda de sucuri fina, vai ficando mais fina conforme chega na ponta. A parte mais grossa era 40 centímetros, o meio tinha uns 30, a cauda tinha 20, 15, 10, e a pontinha, uns 5 centímetros, fina, quase delicada, contrastando com a brutalidade do restante do corpo. Aos 37 minutos, a cauda dela saiu completamente do lado direito da pista, entrou na vegetação do lado esquerdo e sumiu, completamente. Como se nunca tivesse existido. A mata engoliu ela. Silêncio. Ela se foi. E eu, junto com mais de 20 pessoas que tinham parado para assistir, ficamos ali, parados, processando, porque o que a gente tinha acabado de presenciar era coisa de documentário, coisa que a maioria das pessoas nunca vai ver na vida. E nós vimos, ao vivo, real, sem edição, sem truque, real. O casal jovem, os primeiros que pararam depois de mim, vieram me agradecer. O rapaz disse: cara, a gente ia passar direto, mas vimos seu caminhão parado. Se não fosse você, a gente nunca teria visto isso. Obrigado. Sério, isso vai ser história para contar para o meu filho quando nascer. Eu vi a maior cobra da minha vida, e meu filho estava comigo, dentro da barriga da mãe. Mas estava. Isso me emocionou, porque é verdade. Aquele filho dele, daqui a uns anos, vai ouvir: filho, quando sua mãe estava grávida de você, a gente viu uma cobra de 8 metros atravessar a estrada. Eu tenho vídeo, vem ver. E o menino vai ver. E vai se maravilhar. E talvez, só talvez, vai crescer respeitando natureza, valorizando biodiversidade, protegendo a Amazônia. E se isso acontecer, tudo valeu a pena. Os 40 minutos parado, o atraso na entrega, tudo. A polícia rodoviária liberou a pista, recolheu a sinalização, agradeceu minha colaboração, e todo mundo voltou para os veículos. Continuou viagem. E eu segui também. Mas durante as próximas 2 horas de estrada, eu não conseguia pensar em outra coisa, só na sucuri, na grandeza, na majestade, na força primitiva daquele ser. Cheguei em Boa Vista às 23 horas, descarreguei a carga, fui para o hotel, e antes de dormir, editei o vídeo. 3 minutos dos 40, os melhores momentos, e postei no TikTok, com o título: Sucuri de 8 metros atravessou rodovia, 40 min para passar. Acordei com 18 milhões de views, 18 milhões em 12 horas. Comentários aos milhares, metade impressionada, metade duvidando. Fake. CGI. Impossível. Tive que postar os vídeos de outras pessoas que filmaram também, para provar que era real. E quando provei, explodiu mais ainda. 25 milhões em 24 horas. 50 milhões em 48. Viralizou global. Austrália, Japão, Europa, Estados Unidos. Todo mundo compartilhando. Todo mundo comentando. A Globo me ligou. Fantástico, quer reportagem. National Geographic pediu o vídeo completo.
BBC ofereceu compra, Discovery Channel mandou contrato. E eu, como sempre, doei grátis para a ciência. Mas o vídeo completo de 40 minutos está aqui, no canal, para vocês. De graça, para todo mundo que quiser ver a travessia completa, sem cortes, sem edição, puro, real. Conversei com biólogos depois. Doutora Marina, herpetóloga, especialista em sucuris, me explicou. Sucuri verde é a serpente mais pesada do mundo, mais pesada que piton reticulada. Piton é mais longa, chega a 9, 10 metros, mas mais magra. Sucuri é mais curta, 6, 7 metros em média, mas muito mais grossa, muito mais pesada. E 8 metros é excepcional, provavelmente uma fêmea muito velha, 50, 60 anos de vida, que cresceu continuamente, sem predadores, sem competição, e chegou nesse tamanho impressionante. Perguntei por que ela estava atravessando a pista. Doutora Marina disse: sucuris vivem em ambiente aquático principalmente, rios, lagos, alagados, mas movem-se por terra também, procurando novo território, novas presas, parceiros reprodutivos. E rodovia? Para ela é só um obstáculo, como tronco caído, ela atravessa, sem pressa, no tempo dela. Questionei sobre o perigo, se ela poderia atacar humano. Ela respondeu: poderia. Tecnicamente sim. Sucuri de 8 metros tem força para constritar humano adulto até a morte. E já houve casos raros, muito raros, mas geralmente sucuri não ataca humano. A gente não faz parte da dieta dela. Ela come capivara, veado, jacaré, porco do mato, coisas de 40, 60 quilos. Humano de pé fazendo barulho é ameaça, não presa. Então ela evita, só ataca humano se sentir extremamente ameaçada, encurralada, pisada. Mas se você mantém distância, respeita, ela passa e ignora você. E foi exatamente o que aconteceu. A gente manteve distância, respeitou, e ela passou, tranquila, sem agressividade, sem medo, só fazendo o que tinha que fazer. Isso me ensinou uma lição importante. Respeito gera convivência pacífica. A gente divide esse planeta com milhões de espécies, e todas têm direito de existir, direito de viver, direito de se mover, e se a gente respeita, convive bem, sem conflito, sem morte. Ganha-ganha. Postei o vídeo completo aqui no canal uma semana depois. 40 minutos sem corte. Filmagem corrida. Desde o momento que parei até o momento que a cauda sumiu na mata. E incluí medição, comparação, depoimento dos policiais, tudo. Documentação completa. E sabe quantas views teve? 60 milhões. 60 milhões de pessoas assistiram 40 minutos de cobra atravessando pista, porque era fascinante, hipnótico. Você não conseguia parar de assistir. Cada centímetro dela passando, cada ondulação muscular, cada momento. E os comentários? Os comentários eram ouro. Eu, que tenho medo de cobra, assisti os 40 minutos inteiros. Não consegui parar. Isso é a coisa mais incrível que eu já vi na internet. Brasil é outro nível. Cobra de 8 metros, atravessando rodovia como se fosse pedestre. Imagine você dirigindo sozinho à noite e ver isso na sua frente. Coração não aguenta. A paciência dele filmando 40 minutos. Eu teria infartado nos primeiros 5. Gente, isso é real. Sucuri chega nesse tamanho sim. A Amazônia não é brincadeira. E teve os comentários dos céticos também, que duvidaram, que disseram ser fake. Mas aí outras pessoas que estavam lá postaram os vídeos delas, ângulos diferentes, e todos mostrando a mesma cobra, do mesmo tamanho. E os céticos silenciaram, porque era inegável, era real. Recebi mensagem de escolas, professores usando meu vídeo em aula, para ensinar sobre répteis, sobre biodiversidade, sobre Amazônia, sobre respeito à fauna. E eu autorizei tudo, de graça, porque educação é importante. Educação transforma. Educação salva a natureza. Recebi mensagem de pesquisadores também, querendo saber localização exata para monitorar a área, instalar câmeras trap, estudar a população de sucuris grandes na região. E eu passei todas as informações. Quilômetro exato, coordenadas, fotos do local, tudo. E eles agradeceram. Disseram que meu vídeo contribuiu para a ciência, para conhecimento, para conservação, e isso me enche de orgulho.
Saber que parar 40 minutos na estrada, filmar uma cobra, resultou em contribuição científica, em educação, em conscientização. Vale cada segundo. Mas tem um lado dessa história que é importante contar, o lado preocupante, porque BR-174 mata muita fauna. Muita. Jacarés, capivaras, antas, onças. E cobras também. Tamanduás. Sucuris são lentas em terra. Levam tempo para atravessar. E motoristas nem sempre veem a tempo. Ou pior, veem e passam por cima de propósito. Sim, tem gente que atropela propositalmente, porque tem ódio de cobra, porque acha que está fazendo bem matando cobra. Mas não tá. Tá destruindo biodiversidade. Tá eliminando o predador importante do ecossistema. Tá desequilibrando natureza. Sucuri controla a população de capivaras, de jacarés pequenos, de roedores. Se você elimina sucuri, essas populações explodem e causam problemas maiores. Desequilíbrio na cadeia alimentar, superpopulação de herbívoros que destroem vegetação. É efeito cascata. Tira um predador, colapsa o ecossistema inteiro. Então, por favor, se você dirigir e encontrar cobra na pista, pare, espere ela passar. Não tente desviar em alta velocidade, vai causar acidente. Não buzine tentando assustá-la, não funciona. Cobra não tem ouvido externo, não ouve buzina, só sente vibração. E vibração de motor parado ela ignora. Então para, espera, respeita. E quando ela passar, segue. Simples assim. Você atrasa 15 minutos? Atrasa. Mas salva uma vida. Salva um animal que levou décadas para crescer daquele tamanho. Salva uma peça crucial do ecossistema. E se você ver cobra atropelada, morta na pista, acione IBAMA. Relata. Porque IBAMA faz mapeamento de atropelamentos e, com dados suficientes, pode instalar passagens de fauna, redutores de velocidade, placas de sinalização, medidas que reduzem mortalidade e salvam vidas. Cada relato importa, cada dado importa, cada foto, vídeo, localização ajuda. Então colabora, seja parte da solução, não do problema. Depois desse evento, comecei a prestar mais atenção em cobras na estrada. E nossa, tem muita cobra. Muito mais do que eu imaginava. Toda semana eu vejo pelo menos 2, 3, pequenas, grandes, de todas as espécies. E sempre que posso, eu paro. Espero passar, filmo, documento e compartilho. Porque cada vídeo é educação. Cada vídeo é conscientização. Cada vídeo pode mudar a mentalidade de uma pessoa que para de matar cobra, que começa a respeitar, e essa pessoa influencia outra, que influencia outra. Efeito cascata positivo. E olha, tem outra coisa. Depois que viralizei com a sucuri de 8 metros, comecei a receber vídeos de outras pessoas. Motoristas, caminhoneiros, moradores da Amazônia, mandando vídeos deles com cobras gigantes também. E cara, tem muita cobra grande na Amazônia. Muito mais do que ciência documenta. Porque ciência estuda a área pequena. Pesquisador fica num pedaço de floresta. Mas a Amazônia é gigante. 5,5 milhões de quilômetros quadrados. Impossível cobrir tudo. Então essas cobras enormes existem, vivem décadas, crescem enormes. E ninguém vê, até atravessar rodovia, até cruzar com um humano por acaso. E aí viraliza. E ciência toma nota. E aprende. Então, de certa forma, eu e outros motoristas somos cientistas cidadãos. A gente documenta. A gente registra. A gente contribui sem formação acadêmica, mas contribui. E isso é lindo. É colaboração. É conhecimento coletivo. Recebi convite depois para palestrar em universidade. Universidade Federal de Roraima. Departamento de Biologia. Fui. Plateia de 200 estudantes. Mostrei o vídeo. Contei a história. E os alunos encheram de perguntas. Como você se sentiu? Teve medo? Por que filmou tanto tempo? Você percebeu a importância na hora? E eu respondi com honestidade. Me senti pequeno, insignificante, na frente daquele animal ancestral. Tive medo? Sim, medo de fazer algo errado, de assustar ela, de causar acidente. Por isso filmei de longe, quieto. Filmei tanto tempo porque sabia que era raro, único talvez. E percebi importância? Na hora não, só depois, quando vi impacto.
educação, conscientização, ciência. Aí percebi, não foi só cobra atravessando pista, foi momento histórico. E eu documentei. Os alunos aplaudiram, me agradeceram, e vários vieram conversar depois, dizendo que meu vídeo inspirou eles a estudar herpetologia, a pesquisar a Amazônia, a proteger fauna. E isso, galera, isso não tem preço. Saber que um vídeo meu inspirou futuro biólogo, futuro pesquisador, futuro protetor da natureza. Não tem preço. E se você não está inscrito ainda, depois de ouvir essa história toda, eu desisto de você. Brincadeira. Não desisto. Mas aperta o botão agora, se inscreve. Ativa o sininho, porque eu tenho mais histórias assim. Histórias que educam, que emocionam, que transformam. E você não pode perder. Vai lá. Agora. Sério. Bom, antes de terminar, quero falar sobre mitos, porque Sucuri tem muito mito, muita lenda, muita história exagerada, e é importante separar fato de ficção. Mito 1. Sucuri engole humano inteiro. Fato. Teoricamente possível, mas extremamente raro, quase inexistente. Sucuri não caça humano, e engolir humano adulto exigiria cobra maior que 8 metros, e força mandibular enorme, e horas de processo. Não é viável. Então não, Sucuri não fica caçando gente para engolir. Relaxa. Mito 2. Sucuri hipnotiza presa. Fato. Não. Zero evidência científica. Sucuri usa caça de emboscada. Fica imóvel na água. Presa se aproxima. Ela dá o bote. Rápido, certeiro, e enrola. Sem hipnose. Sem mágica. Só técnica. Eficiência. Milhões de anos de evolução. Mito 3. Sucuri quebra todos os ossos da presa. Fato. Não necessariamente. Sucuri mata por asfixia. Ela enrola, e cada vez que presa expira, ela aperta mais, até presa não conseguir inspirar. Morre por falta de oxigênio. Pode quebrar alguns ossos no processo? Pode. Mas não é objetivo. Objetivo é asfixiar, matar e engolir. Mito 4. Sucuri tem veneno. Fato. Não. Sucuri não é venenosa, é constritora. Mata por constrição, não por veneno. Zero veneno. Ela morde? Sim. Dentes curvos para segurar presa, sim, mas sem veneno. Então mordida de sucuri dói. Sangra, mas não envenena. Mito 5. Sucuri de 20 metros existe na Amazônia. Fato. Não existe comprovação científica. Maior sucuri oficialmente medida tinha 7,5 metros. 8 metros como a que eu vi é excepcional. Raro. 20 metros seria 4 vezes maior que média. Peso de meia tonelada. Impossível alimentar corpo assim. Impossível se mover. Então não existe sucuri de 20 metros. Existe lenda, exagero, folclore, mas não realidade. E é importante desmentir esses mitos, porque medo exagerado gera ódio, e ódio gera morte. Pessoas matam cobra por medo infundado, por lenda, por mito, e não precisava. Educação resolve, informação resolve, e por isso eu faço esses vídeos. Outra coisa importante, sucuri está ameaçada? Não oficialmente. População ainda é estável, mas sofre pressão, destruição de habitat, poluição de rios, atropelamentos, caça para couro, captura para tráfico de animais. Tudo isso impacta. E se não cuidarmos, população pode cair. E aí vira ameaça. E aí recuperar é difícil, caro, demorado, às vezes impossível. Então a gente precisa cuidar agora, proteger habitat, fiscalizar tráfico, instalar passagens de fauna em rodovias, educar população, conscientizar. Porque prevenção é mais barata que recuperação. Sempre. E cada um pode fazer sua parte. Você não precisa ser biólogo, não precisa trabalhar com conservação. Basta respeitar, basta não matar, basta não destruir. Basta ensinar seus filhos. Cobra não é vilã. Cobra é importante. Cobra tem seu papel. Respeita. E pronto. Já ajudou. Depois que postei o vídeo da sucuri, recebi mensagens emocionantes. Uma mãe me escreveu: meu filho de 7 anos tem pavor de cobra. Chora quando vê. Tem pesadelo. Mas viu seu vídeo e ficou hipnotizado. Assistiu os 40 minutos inteiros, sem chorar, sem medo, só admirando. E no final disse:
Mãe, cobra é bonita. Não sabia. Obrigada por isso. Você ajudou meu filho a superar medo. Isso me deixou emocionado, porque era exatamente o objetivo. Mostrar que cobra não é monstro, é animal, fascinante, poderoso, mas não monstro. E se uma criança de 7 anos entendeu isso, tem esperança, tem futuro, tem chance de próxima geração respeitar mais, proteger mais, conviver melhor. Recebi mensagem de um senhor também, aposentado, 73 anos. Ele escreveu: João, matei muita cobra na vida, porque meu pai me ensinou que cobra é do mal, que tem que matar, e eu matei. Dezenas, talvez centenas. Mas vi seu vídeo, vi o respeito, vi a educação, vi a beleza daquele animal. E me arrependi, chorei. E prometi, nunca mais vou matar cobra. Nunca mais. Obrigado por me ensinar aos 73 anos o que deveria ter aprendido aos 7. Eu respondi para ele, nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para mudar. E o simples fato de você reconhecer, se arrepender e prometer mudar, já vale tudo. Você quebrou um ciclo. E pode ensinar filhos, netos a não repetir. E isso é vitória, grande vitória. Ele respondeu com um emoji de coração. E ficou por isso. Mas aquela troca me marcou, porque mostrou. Pessoas mudam, com informação, com educação, com exemplo. Pessoas mudam. E isso dá esperança. Agora falando de números, porque números impressionam. Aquela sucuri de 8 metros, pesando estimados 180 quilos, tinha provavelmente entre 50 e 60 anos de vida, porque sucuri cresce devagar. Uns 10, 15 centímetros por ano nos primeiros anos. Depois reduz. 5 centímetros por ano. Depois menos ainda. Chegar em 8 metros leva décadas, muitas décadas. E durante essas décadas, quantas presas ela matou? Quantos animais ela comeu? Sucuri come a cada 10, 15 dias quando adulta. Presa grande, capivara, jacaré, cervo. Uns 20, 30 quilos de carne. Então, se ela tem 60 anos e come 2 vezes por mês, são 24 presas por ano. Vezes 60 anos. 1.440 presas. Quase 1.500 animais ela matou para sobreviver, para crescer, para chegar naquele tamanho. Parece cruel? É natureza. É cadeia alimentar. Sem sucuri, população de capivara explode, destrói vegetação, causa erosão, prejudica outros animais. Então sucuri não é vilã, é reguladora, é equilíbrio, é essencial. E essas 1.500 presas alimentaram não só ela, alimentaram o ecossistema, porque quando o sucuri mata, não come tudo, sobra. Urubus comem, insetos comem, bactérias decompõem, nutrientes voltam para o solo, alimentam plantas, que alimentam herbívoros, que alimentam carnívoros. Círculo da vida, literalmente. Então aquela sucuri que atravessou a pista por 40 minutos não era só cobra, era pilar de ecossistema. 60 anos sustentando vida, regulando população, fertilizando o solo, sendo essencial. E por isso ela merecia respeito, merecia paciência, merecia 40 minutos de espera. Porque sem ela e milhares como ela a Amazônia colapsa, deixa de ser floresta, vira deserto, vira nada. E a gente precisa entender isso, entender que cada animal importa, cada cobra, cada jacaré, cada capivara, cada formiga até. Todos têm papel, todos sustentam teia da vida. E quando a gente elimina um, fragiliza a teia inteira. Foi isso que aprendi naquela noite chuvosa da BR-174, parado 40 minutos, observando 8 metros de cobra se arrastando pelo asfalto. Aprendi sobre paciência, sobre respeito, sobre interconexão de tudo, sobre humildade diante da natureza. Porque eu, humano, com caminhão de 20 toneladas, motor de 400 cavalos, tecnologia, tinha todo o poder de passar por cima daquela cobra, apertar acelerador, esmagar, matar. Eu tinha o poder, mas escolhi não usar, escolhi parar, esperar, respeitar, porque poder não é para ser usado sempre. Às vezes, ter poder e não usar é que demonstra verdadeira força, verdadeira sabedoria. E essa escolha mudou minha vida, porque aquele vídeo alcançou 100 milhões de pessoas. 100 milhões.
E dessas 100 milhões, quantas mudaram mentalidade? 1.000? 10.000? 100.000? Não sei, mas se for só 1.000, já valeu. 1.000 pessoas respeitando cobra que antes matava. 1.000 pessoas protegendo natureza que antes destruía. 1.000 pessoas ensinando filhos diferente. É vitória, grande vitória. E tudo porque parei 40 minutos, porque respeitei, porque filmei, porque compartilhei. Efeito borboleta, ação pequena, impacto gigante. Então fica a mensagem. Suas ações importam. Cada escolha que você faz importa. Você pode matar ou proteger, destruir ou preservar, odiar ou respeitar. E cada escolha tem consequência, tem impacto, tem efeito cascata. Escolha bem, escolha conscientemente, escolha pelo futuro, não só seu, de todos, do planeta. Porque a gente não está sozinho aqui. A gente divide esse planeta com 8 milhões de espécies. E todas merecem espaço, todas merecem respeito, todas merecem existir. Bom, galera, acho que já falei demais. 50.000 caracteres de história sobre cobra atravessando pista. Mas era necessário, porque não era só sobre cobra, era sobre respeito, sobre paciência, sobre consciência, sobre mudança, sobre esperança. Espero que tenham gostado. Espero que tenham aprendido. Espero que tenham se emocionado. E espero, principalmente, que levem algo disso para a vida. Que pensem diferente. Que ajam diferente. Que respeitem mais. Deixa o like agora se ainda não deixou. Vai lá. Aperta. É rapidinho. E ajuda absurdamente. Faz o algoritmo mostrar para mais gente. Faz a mensagem se espalhar. Faz a mudança acontecer. Então deixa o like. Por favor. Se inscreve se ainda não é inscrito. 95% de vocês não são. E isso precisa mudar. Aperta o botão vermelho. Ativa o sininho. Vira parte dessa família. Porque eu tenho mais histórias assim. Reais. Emocionantes. Educativas. E você não pode perder. Toda semana tem vídeo novo. Então se inscreve. Agora. Compartilha esse vídeo. Manda no WhatsApp. No Facebook. No Instagram. No Twitter. Onde você quiser. Porque essa história precisa ser vista. Precisa ser sentida. Precisa mudar mentalidade. E você pode ajudar. Compartilhando. Espalhando. Viralizando. Vai lá. Compartilha. E comenta. Comenta sua reação. Comenta se já viu cobra grande. Comenta se aprendeu algo. Comenta qualquer coisa. Porque comentário alimenta algoritmo, faz vídeo crescer e faz mensagem alcançar mais gente. Então comenta. Agora, por favor. O vídeo completo de 40 minutos está no canal. Link na descrição. Sem cortes, sem edição. Só a travessia pura. Do início ao fim. 40 minutos de sucuri se movendo. Hipnótico. Fascinante. Educacional. Se você tiver paciência, assiste. Vale muito a pena. Me segue no Instagram também. @JoãoEstradeiro. Lá eu posto stories diários. Fotos da estrada. Vídeos curtos. Bastidores. Mais próximo. Mais pessoal. Vamos criar comunidade lá também. Me segue lá. Semana que vem tem vídeo novo. História sobre a vez que eu encontrei 2 jacarés gigantes brigando por fêmea. Travaram rodovia por 1 hora. Filmei tudo. Incrível também. Você não pode perder. Então se inscreve e ativa o sininho para não perder. Antes de terminar de verdade, quero dedicar esse vídeo. Dedico a todos os biólogos, pesquisadores, ambientalistas que trabalham diariamente protegendo fauna brasileira. Vocês são heróis. Anônimos, mal pagos, pouco reconhecidos, mas heróis. E merecem todo o respeito, todo o apoio. Obrigado pelo trabalho de vocês. Obrigado por proteger nossa biodiversidade. Obrigado por não desistir mesmo quando difícil. E dedico também àquela sucuri, que atravessou 40 minutos, que ignorou 20 humanos filmando, que fez seu caminho tranquila, confiante e majestosa. Você é símbolo. Símbolo de resistência, de persistência, de força, e merece todo o respeito. Onde você estiver agora, espero que esteja bem, caçando, vivendo, sendo você. Obrigado por existir. Um abraço enorme de um caminhoneiro que ama a estrada, ama a Amazônia, ama documentar natureza e ama compartilhar com vocês.
Muito obrigado por assistir até o final. Você é incrível. Apenas 1% das pessoas assiste vídeo até o último segundo. Se você chegou aqui, você é 1%. Elite. E eu agradeço infinitamente por cada segundo da sua atenção. Dirija com cuidado. Respeite a fauna. Respeite a Amazônia. E lembre-se sempre, a gente não é dono da natureza. A gente é parte dela. E quando a gente protege a natureza, a gente protege a si mesmo. Porque sem natureza não há futuro. Para ninguém. Até a próxima semana com mais uma história real da estrada. Fiquem com Deus, ou com o universo, ou com a natureza, ou com o que vocês acreditam. Fiquem bem, fiquem conscientes e fiquem conectados com um mundo incrível ao redor de vocês. Valeu demais. João Estradeiro, assinando e saindo. Mas voltando semana que vem. Podem contar comigo. Sempre. E não esquece. Like, inscrição, sininho, compartilha, comenta. Vamos fazer essa história chegar no mundo inteiro. Até mais!